Cara, que promessa é dívida! Eu falei que eu iria fazer um segundo vídeo falando de fundos imobiliários. E aqui estamos. Se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, então eu já te peço, para o que está fazendo, assista esse outro vídeo que eu vou deixar aqui, que eu explico o que é fundo imobiliário. E agora, nesse aqui, como prometido, eu vou entrar num viés um pouco mais técnico dos pontos que eu analiso ao escolher um fundo imobiliário. Muito parecido com o vídeo que eu já fiz dos pilares que eu utilizo na escolha de ações, eu vou fazer algo muito semelhante aqui hoje sobre fundos imobiliários. Então, se você quer entender tintim por tintim, se liga no vídeo. Bora lá! Fala, investidores cada vez mais ricos! Se você não me conhece, eu sou o Paulo Boniati, eu sou criador do Saldo Zero e já te peço, se inscreva aqui no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. E também, se esse vídeo de alguma forma te ajudar, compartilha ele, porque assim como ele pode estar te ajudando, ele pode também ajudar a outras pessoas a investirem cada vez melhor. Combinado? Ah, me pediram um coração? Tá aqui o coração. Deixa o like aí, beleza? Bora lá! Antes de falar sobre os pontos que eu analiso sobre um fundo imobiliário, eu já queria deixar uma ressalva. Os exemplos que eu estarei trazendo aqui no vídeo não são recomendação de compra, tá? Esse vídeo tem caráter de compartilhamento de informação, compartilhamento de conhecimento para ajudar você a investir melhor, tá? Não assuma os exemplos como indicação de compra, beleza? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente tem dois grandes tipos, duas grandes separações, digamos assim, que são os fundos imobiliários de tijolos e os fundos imobiliários de papéis. Como assim? Os fundos imobiliários de tijolos, eles são focados ou eles são propensos a investirem em imóveis físicos, shopping centers, agências bancárias, galpões logísticos e assim por diante. Agora, do outro lado, a gente tem fundos imobiliários de papéis, que eles são focados em investir em títulos de dívida do setor imobiliário. Eles são focados, tem outros fundos que são focados em investir em outros fundos imobiliários, que seriam os fundos de fundos. Porra, Boni, tá complicando tudo a parada aqui. Calma que a gente vai esclarecer isso aqui. No viés geral, tá generalizando, desculpe qualquer tipo de comparação que eu venha fazer aqui, eles são muito parecidos no que a gente diz, separação por cotas. Então, você pensa que os fundos imobiliários são grandes fundos de investimentos focados no setor imobiliário, divididos em cotas. Então, independente do tipo de fundo imobiliário, eles seguem essa mesma ideologia, divisão de cotas, ou seja, quando você compra parte desse fundo imobiliário, você está comprando uma cota dele, proporcionalmente, tá? Então, você não está comprando o imóvel inteiro, você está comprando um pedacinho dele proporcional à cota que você está adquirindo. E outro ponto muito semelhante entre os dois tipos é o pagamento de rendimentos mensais, que é um dos grandes atrativos dos fundos imobiliários, você receber rendimentos todos os meses, beleza? E aí, como eu falei, o grande atrativo dos fundos imobiliários é esse pagamento de rendimentos mensais. Só que o que acontece? Tem muito investidor que começa a querer investir em fundos imobiliários e a primeira coisa que ele pensa, ou a primeira coisa que ele quer analisar é quais são os fundos imobiliários que mais pagam rendimentos mensais, que mais pagam dividendos. Só que isso, de certa forma, é errado. Assim como eu já tinha explicado num outro vídeo dos pilares das ações, o preço, não vou dizer que o preço não seja importante, claro que é também, mas ele tem que ser uma das últimas coisas a ser analisada num ativo desse. Então, quando a gente está falando de fundos imobiliários, mais importante que você analisar o dividendo dele, o rendimento dele, é você analisar a qualidade desse fundo imobiliário. Ih, cara, começou a complicar essa parada. Calma. Como é que a gente analisa a qualidade desse fundo imobiliário? É analisando a qualidade do patrimônio dele. Você pensa assim: se você estiver investindo num fundo imobiliário de shopping centers, o que é importante você analisar? A qualidade dos shoppings. Se você estiver analisando um fundo imobiliário de galpões logísticos, é você analisar a qualidade desses galpões. Calma que a gente vai evoluir esse vídeo, fica até o fim, que tem muita coisa pra gente falar aqui. E aí, quando a gente tá falando em analisar o patrimônio, eu só quero fazer já uma separação. Lembra que eu falei dos dois tipos de fundos imobiliários, certo? Os fundos imobiliários de tijolos e os fundos imobiliários de papéis. Esse vídeo eu vou estar focando em a gente analisar fundos imobiliários de tijolos, porque se eu querer explicar todos os tipos de fundos imobiliários aqui, cara, a gente vai ter um vídeo de mais de horas, tá? Então, para ser um vídeo um pouco mais rápido, você vai perceber que o vídeo
até não foi tão rápido, normal. Eu vou estar tentando focar nos fundos de tijolos, mas eu acho que explicando isso primeiro, você vai conseguir transferir esse conhecimento para os fundos de papéis também. Mas depois eu me comprometo ainda a fazer um outro vídeo falando especificamente dos fundos de papéis. Combinado? Então, voltando. Quando a gente está falando de analisar qualidade, a gente está falando de analisar o que é que tem dentro daquele fundo imobiliário, quais são os imóveis que estão lá dentro, quantos imóveis são. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é a diversificação. Como assim diversificação, Boni? Eu gosto de fazer muita comparação ou muita alusão com a nossa vida pessoal, que eu acho que fica mais tranquilo da gente entender. Pense se você fosse um proprietário de um imóvel. Você tem um imóvel só, você é o locador desse imóvel. Você é um locador e esse imóvel está alugado. Um único imóvel, um único locatário. Digamos que esse locatário cancele o contrato, não renove por algum motivo. O que vai acontecer? O teu impacto daquela renda que você tinha de aluguel vai ser de 100%. Você simplesmente parou de receber aquele aluguel. Não seria melhor se você tivesse 10 imóveis com 10 locatários? Se apenas um único locatário cancelasse o contrato, não seria um impacto muito menor? Você tem 10 imóveis, apenas um cancelou, você teve uma baixa de 10%. Não seria melhor? Agora você pensa assim, nos fundos imobiliários são a mesma coisa. Quando você estiver analisando um fundo imobiliário, se você analisar um fundo imobiliário que só tem um único imóvel, com um único inquilino, digamos, cara, qual que é o risco desse inquilino cancelar esse contrato ou não renovar esse contrato e esse fundo imobiliário ficar na mão e ter que depois ficar correndo atrás de achar um outro inquilino para preencher aquele único imóvel do fundo imobiliário? Tá, Boni, mas como é que eu sei se esse fundo imobiliário ele é diversificado ou não? A gente tem alguns sites, mas para esse quesito eu acho muito legal o Funds Explorer. Eu vou jogar aqui na tela para você, que aqui você consegue de forma gráfica, de forma visual, em mapa, você consegue ver todos os imóveis presentes nesse fundo imobiliário. Veja aqui o exemplo, que legal. Você consegue ver todos os imóveis que estão presentes nesse fundo. E olha o que é mais interessante. Esse fundo, por exemplo, que eu estou mostrando na tela, além dele ter uma quantidade relevante de imóveis, ele ainda está diversificado em vários estados no Brasil. E isso é muito bom também, porque às vezes você pode ter um estado com algum problema econômico, mas o outro estado não. Então, assim como a gente tem aquela diversificação que a gente faz na nossa carteira pessoal, nos fundos imobiliários também é legal você buscar por fundos imobiliários que sejam diversificados. Quanto mais diversificado, menor é o risco, beleza? Ah, mas quantidade não é qualidade. Concordo com você, quantidade não é qualidade. Não quer dizer que o fundo imobiliário tenha 50 imóveis que seja uma coisa boa. Por isso, não menos importante é você analisar a localização desses imóveis e a qualidade desses imóveis. Se você estivesse comprando um imóvel físico, você não estaria visitando esse imóvel, você não estaria verificando a região, o que tem por perto, quais são as possibilidades da vizinhança. Mas como é que eu vou analisar, como é que eu vou visitar um fundo imobiliário que fica lá na PQP, lá no outro lado do Brasil? E aí eu te apresento uma ferramenta que, olha, não é tão nova assim não. Se chama Google Street View. Você consegue, pelo Google, olha só que legal, você consegue olhar o entorno desse imóvel. Você consegue, inclusive, dependendo do nível do imóvel, você consegue olhar por dentro. Você consegue fazer uma pesquisa de qualidade, assim, do qual é a avaliação dos clientes frente àquele imóvel. Se você pegar o endereço desse imóvel, você consegue olhar o entorno. E o que é legal você olhar? Qual é a qualidade? Pô, você consegue ver visualmente essa qualidade daquele imóvel legal. A região, você consegue olhar o entorno, consegue olhar as vias de acesso. Por ali você já consegue ter uma noção se aquele imóvel é bom ou não é bom. Ou pelo menos você já consegue ter uma noção se aquele imóvel não é ruim, que já é uma grande coisa. E agora, um outro ponto muito importante, que se chama vacância. Vaca o quê? Vacância. Não tem nada a ver com o animal, tá? Vacância nada mais é do que a taxa de desocupação daquele imóvel. Lembra aquele cenário que eu trouxe lá atrás para você? Se você tivesse 10 imóveis e um deles estivesse desalocado, você teria uma vacância de 10%, ou seja, uma taxa de desocupação. Ou seja, quanto menor a vacância daquele fundo imobiliário, melhor. E por que primeiro a gente olhou a qualidade e a diversificação desses imóveis? Porque quanto maior a diversificação e quanto melhor a qualidade dos imóveis, a tendência é que a vacância, ou seja, que a taxa de desocupação daquele fundo imobiliário seja menor. Então buscar também por fundos imobiliários que tenham taxa de vacância baixa é essencial. Se você pegar fundos que tenham historicamente uma taxa de vacância
alta, o risco de você ter problema naqueles rendimentos mensais que serão pagos será alto. Então você quer reduzir o teu problema. Então peguem ou tentem buscar fundos imobiliários com a baixa vacância. Combinado? Então vamos lá, só reforçando, o que a gente olhou? A gente olhou a diversificação do fundo, a gente olhou a qualidade dos imóveis e a gente analisou sua vacância. É só isso? Não, tem mais coisas e tem até alguns pontos que eu vou trazer no final do vídeo. Então fica até o fim para você entender tudo, não vai sair pulando ou cortando o vídeo aqui, que senão não vai adiantar de nada, beleza? Mas assim, no viés de qualidade a gente já deu uma pincelada. Agora sim, a gente vai tentar analisar se toda essa qualidade, digamos que você gostou daquele fundo imobiliário, você gostou do que você viu, mas será que aquele fundo imobiliário com toda essa qualidade, com toda essa diversificação, ele está conseguindo rentabilizar, ou seja, ele está conseguindo gerar rendimentos, aluguéis bons, expressivos para remunerar os seus cotistas? E aí que entram duas variáveis que a gente precisa analisar. O primeiro é o Dividend Yield. Puta, que lasqueira. Que é esse troço que o Boni tá falando? Calma, relaxa que eu já falei sobre Dividend Yield em outros vídeos, mas o dividend nada mais é do que o dividendo. Dividendo é o rendimento. Então vamos lá, o que é o Dividend Yield? Primeira coisa, você tem que somar todos os dividendos que o fundo pagou nos últimos 12 meses, beleza? Do outro lado você tem o preço da cota. Então se você pegar aquele dividendo dos últimos 12 meses, dividir pelo valor da cota, vai te dar um percentual. Esse percentual é o Dividend Yield, é o quanto ele está te pagando em percentual ao ano. Um exemplo, aqui a gente só vive de exemplos. Se você tivesse um imóvel de 100 mil reais e se você ganhasse 6 mil reais ao ano de aluguéis do locatário, você teria um Dividend Yield de 6%. Do outro lado, você tem os fundos imobiliários, a mesma coisa. Então, se você tem um fundo imobiliário, que a cota dele seja de 100 reais e que ele esteja pagando 6 reais ao ano, então você também tem um Dividend Yield de 6%. Ou seja, só em remuneração de dividendo, aquele fundo está rentabilizando mais que a taxa Selic. A taxa Selic hoje está em 2,25, hoje dia 16/7. Então você pensa, de um lado você tem, digamos, o Tesouro Selic pagando 2,25 e do outro lado você tem um fundo imobiliário pagando 6% ao ano só em rendimentos, sem você considerar a valorização ou desvalorização da cota do fundo imobiliário. Não vamos descartar essa hipótese também. Mas nunca esqueça, foque na qualidade. Depois da qualidade você começa a analisar o dividendo, o Dividend Yield, e agora o próximo, que é o P/VPA. Lascou agora. P é o preço, beleza? O VPA é o valor patrimonial por ação. Como assim? Ação? Relaxa, relaxa. O VPA, na verdade, vem lá do mercado acionário. Como os fundos imobiliários são negociados também em bolsa, não sei por que não quiseram traduzir, porque poderia ser P sobre valor patrimonial por cota, mas quiseram deixar preço sobre valor patrimonial por ação. Eu fiz um exercício aqui pra gente. Você, digamos que você estivesse querendo comprar um imóvel de 300 mil reais, beleza? Você seria louco ao ponto de oferecer 600 mil reais naquele imóvel? Tá louco que eu vou oferecer do dobro do valor que vale o imóvel? Então, se você tivesse feito isso, você estaria comprando aquele imóvel por 2 vezes o valor patrimonial daquele imóvel. Mas pense assim, digamos que você tivesse feito esse negócio. Então, se você pega aqui o valor que você pagou no imóvel, 600 mil reais, divide pelos 300 mil reais que vale o patrimônio do imóvel, você teria um PVPA de 2 vezes, ou seja, estaria comprando 2 vezes mais caro. A mesma coisa acontece com os fundos imobiliários. Vamos lá, pensa comigo assim. Digamos que um fundo imobiliário de tijolo, de shopping, digamos, esteja avaliado, o patrimônio dele esteja avaliado em 10 milhões de reais. Somando todos os shoppings, todos os prédios, todos aqueles ativos estejam valendo 10 milhões de reais. E que esse fundo imobiliário, ele tenha 100 mil cotas emitidas. Ou seja, ele esteja dividido em 100 mil cotas. Cada cotista comprou as suas. Se você dividir os 10 milhões, que vale o patrimônio, pelas 100 mil cotas, você teria um valor patrimonial por ação, por cota, de 100 reais. Então, ou seja, cada cota representa 100 reais do patrimônio daquele fundo imobiliário. Agora, suponha que essa cota esteja sendo negociada no mercado a 105 reais. Então, se você pegar 105 reais e dividir pelos 100 reais do valor patrimonial por cota, você tem um preço sobre o valor patrimonial por cota de 1,05. Você estaria comprando essa cota 1,05 vezes mais cara.
Mas entenda que você estaria pagando um pouco acima do que ele estaria valendo. Então já entenda o seguinte, que o PVPA, o interessante dele é estar o mais próximo de 1. Mas, Boni, não seria interessante dele ser o menor possível, mais perto de 0? Não. Sabe por quê? Primeiro que, se o PVPA estiver muito acima, há uma explicação também. Pode ser uma expectativa do mercado. Digamos que aquele imóvel que você tivesse comprado lá por 600 mil, você tivesse visto alguma coisa que ninguém estaria vendo. Que no final das contas, daqui 1, 2, 5 anos, o valor daquele imóvel realmente se valorizasse ao ponto de estar valendo 600 mil reais. Ponto. Então isso pode acontecer no mercado financeiro também. Expectativas sobre a valorização patrimonial daquele fundo imobiliário podem elevar as suas cotações no curto e médio prazo. Tá? Mas se não acontecer essa valorização, a cota despenca de novo e volta ao seu padrão de perto de PVPA de 1. Ah, Boni, eu não estou entendendo nada. Tá, então pensa assim, a cota está valendo R$105 desse nosso exemplo. Digamos que o valor patrimonial dessa cota se valorize. Mas por que valorizou? Porque o patrimônio total do fundo se valorizou. Algo aconteceu, alguma valorização, alguma coisa na região, alguma expectativa que o patrimônio, o shopping ficou mais valioso, que elevou esse valor patrimonial para 105. O valor patrimonial por ação estava 100, agora está 105. Se você dividir uma coisa pela outra, concorda comigo que o valor patrimonial por ação veio para 1 de novo? Ou seja, quando o valor patrimonial está acima desse 1, é porque há uma expectativa. Os investidores estão ansiosos, eles estão sedentos por comprar cotas daquele fundo imobiliário. Do contrário, se estiver muito abaixo, pode ser que tenha algum BO naquele fundo imobiliário, que os investidores não estão querendo comprar cotas dele. Então pode ser algum risco, algum problema financeiro, alguma coisa que está acontecendo naquele fundo imobiliário e aí é preciso dar uma investigada melhor. Ou seja, nem sempre um PVP muito baixo é bom sinal. Tem que ficar ali perto de 1, tá? 0,90, 1,10, algo nesse miolo aqui. Fora disso, tem que dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Beleza? Ficou claro, gente? Eu acho que sim, né? Então, bora para o próximo. E abrindo um parênteses aqui, apesar desse vídeo ser um foco sobre fundos imobiliários de tijolos, quando a gente fala de fundo imobiliário de tijolo, essa avaliação do valor patrimonial total do fundo, ela se dá por empresas, alguém vai avaliar realmente aquele prédio, aquele imóvel, para dizer quanto é que aquele ativo está sendo avaliado. Agora, quando a gente fala de fundos imobiliários de papel, você não tem esses ativos. Ou seja, quando a gente está falando de fundos imobiliários de papel, é mais importante ainda que esse PVP esteja próximo de 1. Não pode variar muito. Se estiver variando muito, corra dele. Tem que estar o mais próximo de 1, porque a gente está falando de títulos de dívida ou fundos de fundos. Não tem imóveis para serem muito super avaliados aqui dentro. Beleza? Que trabalheira, né? Ter que ficar analisando fundo a fundo. Não tem uma forma de eu filtrar isso? Tem uma forma muito simples. Os dois sites que eu vou mostrar aqui, o Funds Explorer e o Status Invest, os dois possuem pesquisas avançadas. Você consegue filtrar por setor, você consegue filtrar por todos esses indicadores que eu falei para você, que vai te dar uma forma mais fácil de filtrar e depois você analisar pontualmente aqueles fundos que mais te atraíram a atenção. Acabou, Boni? Não acabou ainda. Porque a gente falou da qualidade, a gente falou da diversificação, a gente falou da localização, a gente falou dos rendimentos, a gente falou do preço sobre o valor patrimonial. Mas, cara, você está tirando uma foto agora desse fundo. Como é que ele foi no passado? Como é que ele se comportou, principalmente na crise de 2014, 2015? Como é que ele vem se comportando agora nessa crise? Será que ele é um fundo resiliente? Será que ele é um fundo que oscila demais? Então, sites como o Funds Explorer, por exemplo, veja só, você consegue consultar o histórico desses pagamentos de dividendo. Você consegue ver, salvo aqui tem um ponto fora da curva, mas você consegue ver que na grande parte do tempo o pagamento de rendimentos é estável, apesar das crises. Isso é um ponto muito positivo. Se você pegar um fundo imobiliário que ele tem esses altos e baixos no pagamento de dividendo, cara, você vai ter problema. Pode ter certeza. Tá bom? Então, o mais importante que você tirar uma foto agora, veja o histórico dele também. Um fundo que o valor patrimonial por ação também fique que nem aqueles eletrocardiogramas, é outro problema. Então, essa constância é um ponto positivo para a gestão. Assim como tem lá naquele vídeo que eu fiz sobre como o primeiro passo para selecionar ações, que você tem que pegar empresas estáveis, aqui é a mesma coisa. Tente buscar fundos imobiliários o mais estáveis possíveis. Combinado? Tá, mas agora acabou. Não acabou. A gente olhou o presente, agora você já deu uma olhada no passado, viu que esse fundo imobiliário ele é estável, mas como é que ele vai se comportar no futuro?
Ah, não faço a mínima ideia. Não tem como prever, mas você consegue reduzir alguns riscos. O que você tem que ver? Quais são os contratos de aluguéis desse fundo imobiliário? Eles são longos, são curtos? Quanto mais longo o contrato, melhor. Quem são os inquilinos? Se você olhar que o fundo imobiliário tem grandes empresas como locatários, cara, isso é sensacional. Isso te dá uma certa tranquilidade. Então, contratos longos, inquilinos robustos, pô, são show de bola para o fundo imobiliário. Então, é um critério de estudo, detalhe, não é recomendação de compra. A gente vai analisar o fundo imobiliário HGLG 11. Como é que eu chego nessas informações de contrato? Como é que eu chego nessas informações de locatário? Então, o que a gente faz aqui? No Google, cara, fácil. HGLG 11 RI. O que é RI, Boni? Relação com investidores. Bateu HGLG 11 RI, um dos primeiros sites, ó, CSHG Logística. Quem que é CSHG? É a gestora desse fundo. Clica no site, aqui é o site da gestora. Então você vai lá em Central de Downloads, Relatórios Periódicos, seleciona a caixinha do HGLG. Você dá até para perceber que ó, existem outros fundos imobiliários que essa gestora faz gestão também. Mas vamos olhar o HGLG. Abre o HGLG, aqui no cantinho, baixa o documento de apresentação de abril de 2020, que é o último que a gente tem aqui. Quando você abre esse documento, você consegue saber os contratos, o vencimento. Veja que a maioria dos contratos, mais de 85%, vai vencer de 2023 para frente. Isso é um ponto muito positivo. Você tem 3 anos de contrato, então você consegue acompanhar como é que está a renovação desses contratos por longo prazo. Veja os locatários, os grandes. Olha as empresas. Não vou citar aqui porque não estou sendo pago para ninguém, mas olha as empresas. Cara, você conhece as empresas. O tamanho dessas empresas aqui são gigantes, ou seja, são grandes locatários. Tá? A chance de dar problema em todas essas empresas ao mesmo tempo e ela sair desse fundo imobiliário é muito baixa. E assim, você tem outras informações nesse relatório. Então vamos lá, de novo. Você analisou a qualidade, ok. Você olhou os dividendos e o preço sobre o valor patrimonial, beleza. Você viu que aquele fundo tinha um bom histórico. Toda essa informação que você viu, cara, show de bola. Você não perdeu nenhum tempo com isso. Só que agora, depois que você gostou de tudo isso, você vai se debruçar sobre o quê? Sobre os relatórios gerenciais desse fundo, que é esse cara que eu trouxe aqui para você. Você vai ler de cabo a rabo, vai entender tudo o que está acontecendo, toda a apresentação desse fundo imobiliário, para você se sentir ainda mais seguro e mais confortável e saber exatamente o que esse fundo faz, qual que é a estratégia dele, o que está acontecendo, quais são os problemas, quais são as vantagens, tudo. Se debruce e estude esse relatório gerencial. Tem que estudar, tem que ler, tá? Tem que ler. Quer investir, quer ganhar dinheiro, tem que estudar, senão você vai perder dinheiro. Ah, bom, mas agora acabou, né? Até acabaria, mas ainda a gente pode avançar um pouco mais, só que eu não quero te cansar nesse vídeo, porque você ainda poderia fazer umas análises. Quais são as expectativas para aquele setor? Por exemplo, quais são as expectativas para o setor de shopping centers agora pós-crise? Da mesma forma, quais são as expectativas, as perspectivas para o setor de galpão logístico? Veja lá que muita varejista agora está deslanchando no e-commerce. Será que os galpões logísticos não vão ter não vão ter alguma vantagem? Pensa, mas aí é papo para outro vídeo, senão a gente vai acabar ficando horas e horas aqui. Mas, Boni, então agora eu consegui selecionar o meu fundo imobiliário. Agora eu tenho o meu melhor fundo imobiliário, é isso? Não. Não. Por quê? Você não se esqueça, tá? Eu já fiz vídeo de diversificação e eu falo muito de diversificação. Diversifique, não vai colocar todo o teu patrimônio num fundo imobiliário. Você tem que diversificar. Se você gostou de fundo imobiliário, se você gostou toda essa ideia, como é que funciona, porque eles pagam rendimentos mensais, cara, legal. Mas tente pegar mais que um, pegue alguns ali para você se cercar, tá bom? E de preferência de setores diferentes. Não adianta você colocar tudo em setor logístico. Até vai, mas assim, complicado, né? Vamos diversificar. E também não fique só em fundos imobiliários, tem outras classes de ativo, inclusive tem inclusive já tem um vídeo que eu fiz sobre como compor uma carteira de investimento. Vai lá, assista, tá? Não deixe todo o seu dinheiro num fundo imobiliário único, para depois você não ficar dizendo... O Boni falou de fundo imobiliário, mas eu tomei na cabeça. Não tô falando nada aqui, tá? Eu só tô te dando uma base para você estudar. Mas assim, agora acabou, tá? Acabou. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se eu te ajudei de alguma forma, desculpa do vídeo ter ficado longo, mas são temas que eu não consigo encurtar muito. Então, se te ajudou esse vídeo de alguma forma, compartilha ele, deixa aquele teu like aqui para ajudar o nosso trabalho, beleza? E por fim, eu sou Paulo Boniati. Aquele abraço. Até o próximo vídeo e tchau!